Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jackson, eu tenho 22 anos. Eu resolvi falar sobre o povo hebreu, pois o povo hebreu tem uma importância muito grande na história da civilização. O povo hebreu tem a sua origem na Mesopotâmia, mas parte da sua história passa ali na região da Palestina, perto da Arábia, da Síria e do Líbano, próximo do Mar Mediterrâneo e bem pertinho do Rio Jordão. Hoje essa região é um palco de algo muito histórico, assim, aquilo que está acontecendo muito grande, principalmente nos dias de hoje, que é a guerra da Palestina contra os árabes. Bem, como eu disse, o povo hebreu ele é conhecido como povo judeu, e a sua história é dividida em 3 períodos. Período número 1 é o período patriarca. O período patriarca tem 3 figuras históricas, que é Abraão, Isaac e Jacó. O segundo período, é o período dos juízes. Esse período dos juízes é muito conhecido porque o povo judeu se dividiu em grupo, em tribos, que hoje é conhecido como as tribos de Israel, Esse período contém 3 nomes muito importantes, que é Sansão, Otaniel e também Gideão. Não podemos esquecer de Samuel, A terceira era, o terceiro período, é conhecido como a Era dos Reis, o período dos reis, que foi uma época que, se você pegar na Bíblia, relata que foi uma época que o povo judeu ficou meio rebelde e queria um rei para governar ele. Os 3 nomes mais conhecidos é Davi, Saul e Salomão. Só um adendo sobre Salomão. Salomão na história ele é conhecido por construir o Templo de Salomão ou Templo de Israel. Esse templo foi destruído durante a história 2 vezes. A primeira vez foi destruída pela histórica invasão babilônica. A segunda foi destruída pela invasão romana. As ruínas do Templo de Salomão hoje fazem parte de algo histórico e que algo também ficou conhecido como patrimônio cultural, que é o Muro das Lamentações. Um evento muito importante na história dos hebreus aconteceram 2000 anos antes de Cristo, que foi na era patriarca, que foi o que aconteceu com Abraão. O que aconteceu com Abraão? O povo se fixou ali na região da Palestina, próximo ao Rio Jordão. Eles se fixaram ali em busca da terra prometida, que eles conheciam como Canaã. Por conta da seca que aconteceu por um período ali na Palestina, eles saem dali e vão para o Egito, chegando numa época meio conturbada, em que os povos estavam mesmo invadindo ali o Egito. Por conta disso, os faraós no momento não fez nada, mas houve um tempo em que o faraó se fortaleceu de novo, e eles acabaram virando escravos do Egito por 400 anos. Depois desses 400 anos, eles foram libertados por Moisés. Essa história é muito reforçada e muito conhecida porque está na Bíblia Sagrada, em Êxodo. Depois, eles conseguiram ser libertados, como eu já disse, e voltaram para a região da Palestina, com Moisés no comando. Esse episódio é muito famoso, que é o episódio na qual o Mar Vermelho se abre e eles passam no meio. E também foi nesse trajeto que eles receberam as tábuas dos 10 mandamentos, que até hoje é a tábua na qual é fixada as leis deles. As leis deles são todos baseados nos 10 mandamentos. Na história, eles acabam sendo escravizados outra vez, mas dessa vez pela Babilônia, porque a Babilônia acaba invadindo a Palestina mais uma vez. Esse episódio acontece no século 6 a.C. Como eu disse, a Babilônia invade a Palestina e acaba sequestrando eles e levando eles para a Babilônia. Esse episódio é conhecido como Cativo da Babilônia. O Cativo da Babilônia é citado em 2 Reis, capítulo 24, versículo 25. Como eu disse, é citado na Bíblia, tá, gente? Mas, enfim, eles são libertados pelo Ciro, que comandava o exército Pérsia. Eles libertam eles mais ou menos ali no ano 538 a.C. Mas a invasão mais importante na história do povo hebreu é a invasão de Roma, que acontece no ano 70 depois de Cristo. Essa invasão é comandada pelo imperador romano Tito. É nessa invasão que acontece a segunda destruição do
Templo de Salomão. Lembra o Templo de Jerusalém que eu falei lá no começo? Com essa invasão acontece a dispersão do povo hebreu, que é quando o Império Romano força o povo hebreu a sair da sua terra natal e eles se espalham pelo mundo. Eles são muito conhecidos por conta da Bíblia. A Bíblia é muito usada para a gente conhecer um pouquinho sobre o povo hebreu. Mas é bom forçar também que a Bíblia tem muitos fatos meio espiritualistas. Então tem pontos ali que acabam colocando e atribuindo a divindades. Não podemos esquecer disso, tá? Mas não podemos descartar ela como uma boa fonte histórica. Temos muita coisa citada sobre os hebreus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas o livro sagrado da religião deles era a Torá. Lembrando, eles eram monoteístas, eles acreditavam em um Deus e esperava sempre um Messias vir para salvar eles de todas essas tragédias e invasões. Como já mostrei na história, o povo hebreu sofreu muito. Por isso que eles esperavam sempre um Messias chegar para salvá-lo. Para os judeus, Jesus não é o Messias, tá bom? Para o povo hebreu, Jesus não é o Messias. Jesus é o Messias para o povo cristão. Bem, a economia deles era em cima da agricultura, do artesanato e também da agropecuária. Eles viviam com pastores, né, ovelhas e bastante coisas. E eles comercializavam. Como eu disse, eles viviam numa área da Palestina onde era muito bom, porque vivia um comércio muito grande. Espero ter ajudado vocês, espero ter passado bastante informação sobre o povo hebreu. Agradeço muito a atenção e até a próxima!